No episódio de hoje, eu vou te ensinar por que na carreira o problema é a solução. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Aqui a gente descomplica a astrologia kármica para você entender melhor sobre seus questionamentos e o seu propósito nesse mundo. Então, se você tem questionamentos em relação à carreira, que carreira escolher, que caminho escolher, se está em dúvida, eu fiz uma pesquisa, inclusive 50% disse que já mudou de carreira várias vezes. Eu vou falar sobre isso também, essas mudanças de carreira que a gente faz ao longo da vida. Às vezes mudando de opção, às vezes não é nem uma carreira, às vezes ainda está estudando, enfim. Vamos falar sobre isso e vamos falar também das questões do trabalho e da carreira em si. Que questões de trabalho e carreira? Né? Porque a nossa carreira, ela não envolve só as nossas habilidades, a nossa vocação, mas ela envolve ambiente de trabalho, outras pessoas com quem você vai se relacionar, pessoas no mesmo nível igualitário, né, de hierarquia, outros que estão acima, outros que estão abaixo, tem o seu status, tem realização, tem uma série de coisas envolvidas, né? E eu até compreendo que escolher uma carreira, principalmente o pessoal que vai fazer ainda vestibular, você tem que, aos 16 anos, 17 anos, já escolher a carreira que você vai exercer para o resto da vida. E muita gente parece que já nasce sabendo o que quer ser. E essa foi até uma das respostas que algumas pessoas responderam lá na minha pesquisa também. Para algumas pessoas, é muito nítido e muito claro, desde sempre, o que ela quer ser na vida. Né? Algumas pessoas, ainda jovens, já dizem assim, não, eu vou ser jornalista, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser enfermeira, eu vou ser um professor ou professora, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro agrônomo, enfim. Tem a questão também de algumas profissões que são passadas de pai para filho, de mãe para filha, né? Principalmente de pai para filho. Isso era muito comum décadas atrás e hoje em dia ainda acontece, né? Pessoas, às vezes, empresários e que os filhos acabam se desenvolvendo naquela mesma área, vão trabalhar naquela empresa e seguem aquele caminho, às vezes querendo, às vezes não querendo, né? E antigamente, muito antigamente, né, desde os primórdios das civilizações, os homens seguiam as carreiras dos pais. Então, o filho do ferreiro continuava a ser ferreiro, o filho do carpinteiro continuava a ser carpinteiro, o filho do construtor continuava a ser construtor, porque as profissões eram passadas de pai para filho. Né? O filho aprendia com o pai, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô, e daí sucessivamente. Então, às vezes, as pessoas nem tinham que fazer escolhas, elas seguiam o caminho natural, né? Mas aí o mundo foi evoluindo, as opções foram aumentando e hoje em dia, por incrível que pareça, existem muitas profissões que a gente não faz nem ideia, que a maioria das pessoas não faz nem ideia que existe. Né? Um operador de uma determinada máquina que opera no campo, ceifando a terra, né? Arando a terra, um operador que tem uma máquina que vai lá, transponder. Vocês sabem o que é um transponder, gente? Tem um outro nome também muito engraçado. A aparelhagem que tira um container de dentro do navio, que bota no pátio da área portuária. Enfim, existe uma miríade de opções de trabalho e, às vezes, né, a maioria das pessoas está focada em determinadas áreas que são mais conhecidas, né, que são mais notórias, digamos assim. É o médico, é o engenheiro, hoje em dia a área de TI é muito conhecida já, e mesmo dentro da área de TI tem muitas opções. E aí, quanto mais aumentam as opções, e já não existe mais essa coisa de seguir a carreira que foi da mãe, que foi do pai, né? As mulheres seguirem a carreira da mãe, os homens seguirem a carreira do pai, e as pessoas buscam mais o seu próprio caminho e a sua própria realização. E isso
Claro que é super importante, né? É importante porque você precisa achar o seu lugar no mundo, porque você precisa se encaixar numa posição que te traga benesses, que te traga um retorno, que te traga satisfação, não só a questão financeira. E óbvio que a questão financeira é importante também. E aí não é só na idade muito jovem, né, ou quando vai prestar o primeiro vestibular, muitas pessoas em etapas diferentes da vida começam a se questionar se aquela carreira que escolheu foi a certa, ou se está começando agora, que carreira que eu vou escolher, o que eu vou fazer. E o mapa natal, ele tem todas as informações que você precisa. Se você não sabe o que vai fazer, o seu mapa natal tem todas as informações que você precisa para te dar esse norte, tá? E eu vou falar disso agora bem explicadinho para vocês entenderem. Porque, inclusive, existe uma área da astrologia que é a astrologia vocacional, que as pessoas focam no mapa para orientar, principalmente jovens, né, sobre que carreira seguir, que área que ele vai se dar melhor, que área que a pessoa tem mais facilidade, que área que ela vai se sair bem, não é? Porque isso é fato. Todos nós temos habilidades. Por mais que você ache que você não tem, não sabe, não aprendeu, nós temos habilidades naturais, nós temos nossas capacidades naturais, porque essa não é a sua primeira vida, essa não é a minha primeira vida, nem a 10ª, nem a 100ª. Então, tudo que você aprendeu em outras vidas, você trouxe de bagagem para essa. Da mesma forma que é fácil para algumas pessoas, muito fácil, aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, pode ser fácil para ela aprender uma profissão, porque, na verdade, aquela memória já está dentro dela. Ela trouxe aquela habilidade de outras vidas, e isso aparece no mapa com alguns detalhes. Então, uma das primeiras coisas que a gente olha, né, para quem ainda está indeciso na hora de escolher que caminho que eu vou seguir, será que essa é a melhor profissão? Será que essa é a profissão que eu vou me realizar? E tem um direcionamento muito fácil de seguir, que a gente começa olhando principalmente as qualidades do signo solar, do signo lunar, que é muito importante. Por que o signo lunar é importante quando você está analisando, né, que tipo de profissão a pessoa vai seguir, que caminho que seria melhor para ela? Porque através da Lua no nosso mapa, nós sentimos um prazer imediato, aquilo nos dá satisfação. Então, se você inclui a Lua nessa análise, você está garantindo que aquele trabalho vai te trazer satisfação, tá? Inclusive, a análise da Lua por signo e por mapa, ela indica áreas em que a pessoa tem habilidades instintivas, né? Então, analisar o Sol e a Lua, tanto por signo quanto por casa, vai dar a primeira orientação. E aí, vou dar uns exemplos, né? Por exemplo, vamos começar pelos elementos, né? Os signos de fogo, né, que são Áries, Leão e Sagitário, são signos ativos de pessoas que têm iniciativa, que correm atrás, que fazem, né, que têm um instinto aguçado, inclusive para áreas mais combativas, que exijam mais ação e mais envolvimento físico. Envolvimento físico de que maneira? Né? Que você precise se movimentar, que você precise estar ativo, tá? Porque isso é característica dos signos de fogo, tá? Eles são ótimos administradores também, porque eles têm capacidade de liderar. E, no caso Sagitário, por exemplo, além de administrador, podem ser juristas, podem ser pessoas ligadas à lei e principalmente à legislação, porque os signos de fogo, eles são muito movidos pelo senso de justiça. Os signos do elemento terra, né, que são touro, virgem e capricórnio, já são signos mais voltados para as questões materiais,
né? Eles têm a habilidade natural para lidar com as coisas materiais. E aí inclui não só o manuseio da terra, por exemplo. Touro é muito habilidoso para trabalhos manuais, para coisa que use habilidade manual. E aí eu não estou falando só de crochê e tricô, não, sabe? Por exemplo, um bom cozinheiro, se ele tiver... ele provavelmente tem um sol em touro, uma lua em touro, ou alguma coisa envolvendo casa 2, porque ele tem aquela habilidade. Você imagina que para ser um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira, tem que ter uma habilidade ali com os talheres, com a faca. Aquilo é rápido, não é? Um bom prato, ele precisa ser bem elaborado, com cuidado, com expertise, tem que ter um conhecimento todo envolvido, mas tem uma questão, né, principalmente touro, que vai lidar com os aromas, com o sabor, com o paladar, com a aparência do prato. Então, tem uma série de coisas envolvidas, né? Mas, além disso, sim, as questões materiais, né, do Virgem, por exemplo, de ser criterioso, de saber lidar bem com planilhas, com organização de qualquer coisa. Hoje em dia tem profissões que são voltadas para isso. Personal organizer, né? A pessoa que vai, arruma a casa da pessoa, tudo organizadinho, separar as roupas, os talheres, todos os utensílios da casa, tudo, bota tudo bonitinho, arrumadinho. Isso é uma habilidade que só pessoas que desenvolvem isso, né, que têm essa característica do signo de Virgem ou dessa habilidade de discriminar e de botar lá as etiquetinhas para tudo, tem que ter talento para fazer esse tipo de coisa. Você acha que qualquer um pode trabalhar nessa área? Não é qualquer um que vai trabalhar em qualquer área. Conhecimento a gente adquire, sim, mas a habilidade é uma coisa natural. E todo mundo tem habilidades, no plural. Ou seja, nós temos capacidade de atuar em mais de uma área, se a gente quiser, tá? E se você for pesquisar isso, você vai descobrir que você tem muita habilidade para fazer determinada coisa e tem também tanto quanto para fazer uma outra, que às vezes é completamente diferente daquela primeira área, e você tem habilidade para fazer essas duas coisas igualmente de uma forma bem feita, tá? Os signos de ar, por exemplo, são signos mentais, são signos de comunicação, que são ótimos para ser relações públicas, para falar com pessoas, para agrupar pessoas, para organizar eventos, e também para a área de raciocínio tecnológico, a área de TI, que tem essa questão mental bastante desenvolvida e que precisa. Isso é uma habilidade que as pessoas têm, não é? Você pode aprender a lidar com aquilo? Pode, mas algumas coisas, algumas naturezas são incompatíveis com determinado tipo de trabalho. Então, uma pessoa que tem tendência, que tem, não é, capacidade para lidar com a área de humanas, né, talvez ela não consiga, mesmo que queira, ela não consiga se transformar num contador, por exemplo. Ela não consiga se transformar num analista de sistemas, porque é habilidade. Aliás, antes que me perguntem, um bom contador tem que ter no mapa os elementos de terra muito bem fortes no mapa, e principalmente, eu diria, signo de Virgem, porque contabilidade, eu vou admitir que não é também para qualquer um, viu? É uma coisinha complexa e é muito minuciosa e é muito detalhista, e isso combina perfeitamente com o signo de Virgem. E aí temos os signos de água, que são signos mais emotivos e que são signos que naturalmente têm uma tendência para trabalhos que envolvam pessoas, lidar com pessoas, cuidar de pessoas, a área da medicina, a área de pesquisa, principalmente para escorpião. A área de pesquisa é muito boa, porque o escorpião mergulha a fundo naquele assunto que ele quer, né? E área médica, área de cura, terapias alternativas, e aí a gente vai elaborando, né? E aí a gente analisa, além dos signos que são mais fortes no mapa, né, que é o signo solar, o signo lunar e o signo ascendente, que também é a maneira como a pessoa se apresenta no mundo, a gente analisa também as casas 2, 6 e 10.
que são as casas envolvidas na questão da carreira, na questão do trabalho e da carreira, tá? Na casa 2, a gente descobre qual é a habilidade que ela tem para gerar dinheiro, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro e para gastar também. Na casa 2, a gente ganha e a gente gasta, tá? E aí, essa habilidade para fazer dinheiro através da profissão, você vai descobrir isso na casa 2 do seu mapa, tá? A casa 6 já é relacionada às tarefas que você tem que executar no trabalho e também o relacionamento com as pessoas do trabalho. Como é que você se relaciona com as pessoas que estão abaixo de você, né? Ou acima de você na hierarquia do trabalho. Na casa 6 existe essa desigualdade de hierarquia. A gente sempre está numa posição em que você tem pessoas que trabalham subordinadas a você e pessoas a quem você é subordinado. E como é que você lida com esses relacionamentos? Como é que você lida com essas pessoas? A casa 6 ela tem outras questões, inclusive é uma casa considerada kármica, na leitura kármica do mapa, tá? Porque ela envolve também o nosso servir. Na casa 6, a gente coloca as nossas habilidades, a nossa capacidade, as nossas ferramentas e tudo que a gente traz para essa vida a serviço dos outros. E por isso ela é uma casa de serviço. E aí, analisando a casa, a gente vê como é que você lida com essas questões, como é que você lida com as tarefas do dia a dia e com todo o ambiente de trabalho e como é que você serve. Então, na casa 6, a gente analisa também que tipo, né, de trabalho que você vai executar e como você vai executar esse trabalho. E a casa 10, né, que é a última casa associada ao elemento terra, é a casa da carreira em si, né? Aonde que você vai chegar, qual é o status que você vai alcançar, qual é a sua trajetória e a posição que você vai ocupar no mundo, ou que você já ocupa no mundo, tá? Se a gente olhar do início da vida, é a posição que você vai ocupar, mas a posição que a sua posição de destaque no mundo, destaque ou não, é representada pela sua casa 10. E daí nós analisamos também o planeta Saturno no mapa. A posição do Saturno por signo e por casa, e principalmente por casa. Na casa onde o Saturno está, nós sentimos, né, insegurança em relação àquele assunto, a todos os assuntos que envolvem aquela casa. E justamente porque nós sentimos essa insegurança, nós também sentimos a cobrança do Saturno. E essa cobrança é de que forma? O Saturno fica ali o tempo inteiro dizendo que você não é bom o suficiente naquele assunto, que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver. E a insegurança de lidar com aqueles assuntos normalmente faz com que a gente se empenhe muito para desenvolver aquela área, aquelas situações daquela casa do mapa, e daí você se empenha tanto em se sentir mais seguro naquelas situações que aqueles assuntos podem virar uma profissão, tá? E por isso o Saturno está envolvido com essa questão da profissão e é daí que vem o tema dessa live. O problema é a solução. Justamente por quê? Porque onde você se sente mais inseguro, na área onde você se sente mais inseguro, que é a área onde está o Saturno no mapa, é ali que você vai virar o especialista. Então, se você tem, por exemplo, um Saturno de casa 2, que é a questão da financeira, por exemplo, né? Você tem tanto medo de ficar sem dinheiro, de passar perrengue porque não tem dinheiro para pagar as contas, ou porque que você vai se especializar não só em fazer dinheiro, né? Usar a sua capacidade para fazer dinheiro, mas você vai guardar dinheiro, você vai aprender como é que eu faço para esse meu dinheiro se multiplicar, que aplicação que vai ser melhor, como é que eu guardo esse dinheiro, onde é que
que está valendo mais a pena agora? Então, a pessoa tem tanto medo de ficar sem dinheiro que ela primeiro vai poupar, né? Vai ser aquela pessoa realmente controlada na hora de gastar. Ela não vai sair gastando desordenadamente, não, porque ela tem medo de ficar sem dinheiro. E ela vai buscar maneiras de fazer o dinheiro dela crescer. E aí ela se empenha tanto nisso que acaba virando um especialista da área financeira. Mesmo que não se torne um profissional, vai ser aquela pessoa que vai conseguir dar conselhos para todo mundo, porque aprendeu como é que faz. Eu quero comprar um apartamento, eu preciso ter um apartamento. Como é que eu faço para comprar um apartamento? Bom, então eu tenho que procurar isso, aquilo outro, eu tenho que juntar tanto dinheiro, esse financiamento. Olha, banco tal tem um financiamento melhor, ou é melhor eu. Vai saber todas as informações necessárias para adquirir um apartamento. Eu quero comprar barras de ouro. Como é que eu faço para comprar barras de ouro? E a pessoa se especializa naquilo. E aí acaba virando o expert e pode incluir isso na sua profissão. Então, o Saturno nos ajuda também a dar um norte. E aí, o seu maior problema, que é a insegurança em relação àquela área, vira a solução, porque você se aprimora tanto naquilo, com medo de errar, com medo da crítica, porque o Saturno fica ali te criticando, isso não está bom não, isso ainda não ficou bom, refaz, faz de novo, aprende, você precisa melhorar isso. É aquela vozinha, sabe aquele diabinho falando no nosso ouvido? É o Saturno ali dizendo, as situações daquela área você tem dificuldade, né? Então, vou dar um outro exemplo, né? Um Saturno de casa 3, que é a área da comunicação, que é a área da fala e tudo mais. A pessoa tem dificuldades para se expressar. Ela se sente insegura na hora de falar. E dependendo do signo que tiver esse Saturno, esse incômodo vai ser tanto que ela vai procurar fazer de tudo para melhorar tanto a sua capacidade de fala quanto o seu vocabulário. E aí ela vai aprender a falar e a escrever de uma forma mais, às vezes até de uma forma erudita, se esse Saturno tiver em signos tipo Sagitário ou Capricórnio, a pessoa vai se esforçar de tal maneira que ela vai ser capaz de escrever melhor do que qualquer outra pessoa. Isso acaba podendo virar uma profissão, tá? Então, a gente une todas essas informações para direcionar que área que a pessoa se sairia melhor. Então, juntando o signo, juntando as casas, né, olhando para as casas de terra, né, as casas 2, 6 e 10, e o Saturno, a gente consegue fazer essa receita de bolo, digamos assim, para o seu mapa, para você, de qual seria o melhor caminho a seguir, tá? Mas, como eu falei antes, muitas pessoas às vezes começam uma carreira e no meio do caminho elas decidem mudar ou está insatisfeita por qualquer motivo. Aí tem que ver qual é o motivo da insatisfação, né? Porque esse não é o caminho, porque tem um chamado para alguma outra coisa, isso também o mapa vai indicar, tá? Tem alguns outros indícios no mapa que vão indicar qual é o melhor caminho ou aonde que a pessoa vai se sentir mais satisfeita, mais realizada. E muitas pessoas fazem transição de carreira ou em um trânsito ou ciclo de Urano, porque o Urano quer mudar, ele quer que você faça outra, né, outra escolha, outro caminho, ele simplesmente quer mudar o status atual, e aí a pessoa sente aquela ânsia de mudar, principalmente quando esse Urano está passando, né, pelo meio do céu ou pelo ascendente, e a pessoa tem uma ânsia absurda de querer mudar tudo na sua vida em relação à carreira, tá? Ou uma outra situação, quando a pessoa completou o segundo ciclo
de Saturno no mapa, que é por volta dos 56 anos, entre 56 e 60 anos, que muitas pessoas nessa idade, elas sentem como se elas já tivessem completado uma determinada fase da vida delas e precisasse iniciar uma outra. Esse é um sentimento que vem quando o Saturno faz a segunda volta completa no seu mapa. E isso é também um caminho natural de evolução da pessoa, da vida, do espírito e tudo mais. Claro, não são 100% das pessoas que têm essa necessidade, mas nesse segundo retorno ela vai querer fazer alguma mudança na vida dela. Mesmo que ela continue na mesma carreira, ela vai querer incluir alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, mudar de lugar, de cidade, ou incluir uma nova atividade. Ela vai precisar sentir que ela está começando um novo ciclo na vida dela, tá? E realmente muitas pessoas, às vezes, assim, o advogado que cansou, começou a trabalhar aos 22 anos quando saiu da faculdade, trabalhou até os 50 e poucos, né? Fez uma carreira longa no direito, na advocacia, em alguma área envolvida na advocacia, e ele resolve deixar tudo e abrir um bar, que era o sonho dele. E não tem nada de errado com isso, tá? Porque, como eu falei mais cedo, todo mundo tem mais do que uma habilidade, capacidade, tem habilidade para mais de uma área. E às vezes são áreas que completamente distintas uma das outras, tá? E a pessoa vai seguir outro caminho e vai se realizar nesse outro caminho tanto quanto se realizou no primeiro. É uma nova etapa, né? Porque a vida está sempre mudando e a gente não precisa ficar no mesmo caminho a vida toda até o fim da vida, né? Agora eu vou falar um pouquinho de problemas, né? Porque a questão aqui o problema é a solução. Eu já falei do Saturno, que é um indicador de uma área onde a gente sente a insegurança e aí a gente se empenha tanto naquilo que acaba virando um expert naquela área, um profissional, e aí para se sentir seguro, né, para executar aquela tarefa, e acaba se tornando profissional daquela área. Mas vamos falar de problemas mais específicos, principalmente questões kármicas, tá? Então, eu vejo muitas pessoas comentando, reclamando, às vezes, que, por exemplo, ela tem problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, do tipo, ela se empenha, ela faz o trabalho todo e ela não é reconhecida pelo seu trabalho. Alguém, outra pessoa, ou um colega, ou o próprio chefe, toma o crédito por aquele trabalho que ela faz. Ela não tem esse reconhecimento. Ou pessoas que elas trabalham num ambiente tóxico e ela não consegue desenvolver um bom relacionamento com essas pessoas. Eu falei, né, que a casa 6 é a casa que mostra como você se relaciona com as pessoas, né, do seu ambiente de trabalho, e pode ser as pessoas que trabalham em cargos mais baixos que o seu, ou os outros que trabalham em cargos mais altos, como é que você se relaciona com essas pessoas. E sim, tem muitas pessoas que estão num ambiente de trabalho em que elas se sentem ameaçadas, ou o ambiente é péssimo, é pesado, que reclama, que as pessoas estão sempre puxando o tapete. O clima, né? Ela não se sente aceita pelas outras pessoas no ambiente de trabalho, ela não se sente acolhida. Normalmente, essas são questões, né? São situações em que a pessoa tem algum planeta que indique que isso é uma questão kármica que ela trouxe de outras vidas para resolver nessa vida, tá? Então, não ser reconhecido, né, fazer todo o trabalho e não ter crédito por esse trabalho, alguém levar o crédito, não ter um bom relacionamento no seu ambiente de trabalho, ou não conseguir se fixar em um mesmo emprego, a pessoa muda de um emprego para outro, tem sempre um problema, é sempre uma questão de que o fulaninho puxou meu tapete, isso aqui aconteceu e eu não aguentei mais e eu saí fora. Quando esses problemas são repetitivos,
que você sai de um emprego para o outro e a situação se repete, ou você sai de um lugar para o outro e a situação se repete, aquilo ali é uma indicação de que você trouxe essas questões de outras vidas para trabalhar aqui, tá? E dependendo do planeta envolvido, normalmente vai ser um Saturno, um Urano, um Netuno, um Plutão. O planeta que tiver ali, né? Isso em geral indica ou que tem um planeta nessa casa, pode ser também um Marte retrógrado, uma Vênus retrógrado, um planeta pessoal retrógrado ou um dos planetas exteriores. Isso indica que você, em outras vidas, se comportou dessa maneira ou abusou do seu ambiente de trabalho, ou você puxou o tapete das outras pessoas, ou você ficava com os créditos do trabalho das outras pessoas, você não deixava as pessoas se desenvolver e ficava com todo o crédito para você. E aí, agora, nessa vida, você vai estar do outro lado da moeda para ver como é que estar na pele daquelas pessoas que você possivelmente prejudicou em vidas passadas, tá? Então, aqui de novo, o problema é a solução. Por quê? Se você tem uma questão assim, se você tem uma questão que se repete, é aquele tipo assim, todo emprego que eu vou, o fulaninho pega o meu lugar. Todo trabalho que eu faço, eu não levo crédito. Eu nunca sou reconhecido por aquilo que eu faço. O meu ambiente de trabalho é muito tóxico, não importa onde eu vá trabalhar. Eu tenho sempre um chefe que espizinha, que manda em mim, que faz isso, aquilo, aquilo. Quando eu digo assim, toda vez, sempre, isso se repete. Quando isso é um padrão repetitivo, isso é sim um indicativo de que você trouxe essas questões de vidas passadas para resolver nessa. Tá? Então, isso não é aleatório e não adianta culpar o mundo ou os outros. Toda vez acontece a mesma coisa com você e não está acontecendo com os outros, isso era para acender uma luzinha para te dizer assim, será que não é você que tem que corrigir alguma coisa nesse caminho? O primeiro passo é tomar conhecimento. Quando você vai lá, olha no mapa, analisa e entende, isso acontece por causa disso, 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 tá? E o mapa vai mostrar, olha, você em outras vidas tinha um comportamento arrogante no ambiente de trabalho e aí você hoje em dia é humilhado pelos outros. Você em outras vidas pegava o crédito pelo trabalho dos outros e agora você não tem crédito pelo seu trabalho. Casa 6 e casa 10, principalmente, na questão do reconhecimento ou da briga para chegar no topo e você está sempre se esforça, se esforça, se esforça, está querendo chegar lá no topo, você está subindo a escada e parece que você está subindo a escada rolante que está descendo, né? Você se esforça, mas não consegue chegar lá. Então, tanto na casa 6 quanto na casa 10, se você tiver um posicionamento desses, precisa ser analisado, porque você vai saber a análise, né? E com toda a história do mapa, analisando tudo junto, você vai entender que tipo de comportamento repetitivo você teve em vidas passadas que acarretou essas situações de hoje, que acarretou esses problemas de hoje e de que forma que você pode corrigir isso, melhorar isso, né? Mudar esse tipo de comportamento. Então, normalmente é assim, se foi arrogante em outras vidas, tem que ser mais humilde nessa vida, né? Se foi uma pessoa que só olhou para o trabalho na outra vida e não espizinhou as pessoas, você tem que ser compreensivo com as pessoas, você tem que dar oportunidade às pessoas. Se foi aquele que manipulou as informações, que manipulou o poder e hoje em dia é manipulado, você sente que está subordinado a alguém que impõe esse poder sem deixar espaço para diálogo nem questão, tem que aprender a lidar com isso. Então, o primeiro passo é conhecer o mapa, é estudar o mapa, é entender qual é a situação e
buscar no próprio mapa qual é o comportamento e que tipo de alteração, de mudança nas suas características de personalidade precisam ser aprimoradas para que esses problemas sejam resolvidos. E todo problema tem chance de ser resolvido. Todos. Se você quiser, se você estiver disposto a seguir o caminho, a fazer o que for preciso, a se corrigir e aprender a trabalhar aquelas questões que são kármicas no seu mapa, que são resgates ou que são lições que você tem que aprender. Se você se empenhar em aprender essas lições, os problemas vão acabar. É simples assim, tá? Então, de novo, o problema é a solução. É buscando a origem do problema que você vai encontrar o caminho da solução, não é? Então, se você está passando por uma situação dessas, se você se encontra, né? E aqui eu falei de várias situações, né? Da pessoa que está buscando o caminho, que está querendo entender para onde vai, ou quais são as suas capacidades, ou que está querendo mudar, fazer uma alteração de carreira. Às vezes a pessoa tem essa necessidade, mas a questão não é nem mudar de carreira. Às vezes é uma questão de alguns ajustes. Essa semana mesmo eu analisei um mapa que a questão era essa. A pessoa tinha todos os talentos para a profissão que ela exerce. Ela só não estava satisfeita com a situação em que ela se encontrava e que tinha como ser alterada. E daí é uma simples solução e você não precisa fazer uma mudança muito drástica. Então, conhecer o seu mapa é o melhor início de caminho, né? O melhor caminho, porque ali tem todas as informações. E aí, quando você estuda o seu próprio mapa, você vai conhecendo todas essas ferramentas, né, que você tem, as suas habilidades, as suas capacidades, e você mesmo consegue direcionar a sua vida. Eu agradeço a presença de todos aqui nesse conteúdo de hoje. Se inscrevam no canal, acionem lá as notificações para serem avisados toda vez que um vídeo for ao ar. E se ficou alguma dúvida que vocês queiram enviar alguma pergunta, pode me enviar por direct, eu sempre respondo a todas as perguntas. Até a próxima. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.